Oi gente, mais um vídeo aqui para vocês. Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo a cada testemunho que eu tenho recebido. Já tem outro testemunho para eu passar para vocês, falta só eu editar, vou tentar colocar até sexta-feira. E eu quero agradecer, porque cada testemunho recebido, né, as pessoas escutam um testemunho, ela faz renovar as esperanças de cada pessoa. Eu, quando postei meu testemunho, recebi muitas mensagens de pessoas que já estavam desistindo, que já tinham desistido, e escutou a minha história e resolveu orar novamente, né? Eu nem falo lutar pelo casamento, porque a gente precisa deixar essa luta para Deus. A gente tem que se alegrar, a gente tem que procurar se ocupar, né? Mas sempre tentando fazer tudo conforme a lei de Deus, já que nós estamos em busca de uma restauração de casamento, né? Ontem teve o testemunho de um rapaz que passou pelo outro lado, que ele tinha uma OM, ele viveu com uma outra pessoa, ele fazia planos e tudo mais, e graças a Deus as escamas dos olhos dele caiu, e ele voltou para sua esposa. Porém, é uma coisa que vocês sempre me questionam, né? Ah, será que eles vão viver isso e não vai ter consequências? Sempre tem consequências. Talvez não seja agora, pode ser depois, como ele mesmo falou, já tem anos que aconteceu isso tudo e hoje ele está vivendo um deserto. Porém, esse deserto não é só em si do que ele fez lá atrás, é também pelo que ele foi plantando em relação ao casamento. Ele mesmo falou que já estava começando a beber, a sair, a curtir e deixando a esposa em casa, né? Então, fora o que ele viveu lá atrás, e a mudança de atitude não foram certas. E agora ele está vivenciando o deserto exatamente para se curar, para se tratar, para que quando tem um novo renovo no seu casamento, não tenham mais erros, porque ele já vivenciou um deserto. E o deserto é exatamente para isso. O deserto ele não é só sofrimento. O deserto ele não é só para você sofrer. O deserto é para você aprender. Quando a gente começa a entender que um deserto ele é feito para que a gente se encontre mais com Deus, para que a gente se encontre mais com a gente mesmo, que a gente comece a olhar pra gente. Porque às vezes no casamento, a gente está num casamento e a gente não se olha. A gente olha pro esposo, a gente olha pra esposa, a gente olha pros filhos, pra casa, pra família inteira, menos pra gente. E o deserto é o momento que você tem para tirar pra você. Eu tô com várias pessoas que falam, ah, mas eu não sei o que eu gosto de fazer. Procure o que você gosta de fazer. Você precisa procurar alguma coisa para você fazer. Eu não consigo acreditar que a única coisa que você gosta é só ficar deitado em cima de uma casa chorando por uma pessoa que tá lá longe vivendo uma vida, achando que tá vivendo uma vida feliz. Que você precisa se ocupar, fazer um curso, fazer uma atividade física, porque a gente precisa ocupar o corpo e a mente. Né? O vídeo de hoje eu quero falar sobre a volta do meu esposo. Né? Eu não vou nem falar do meu testemunho mais, né, do que aconteceu antes, eu quero falar exatamente só sobre a volta, que vocês me perguntam muito. Né? Para quem não conhece meu testemunho, eu vou deixar ele aqui no final desse vídeo, nas caixinhas de sugestão, tá? O que acontece? Meu marido, como eu já falei várias vezes, ele foi e voltou várias vezes. Eu vou focar só na última, tá? Da última vez que ele voltou, deixa eu falar a penúltima e a última, para vocês entenderem melhor. Na penúltima vez, ele voltou para minha casa e quando ele volta, gente, quando eu falo voltar, já me perguntaram isso, ele volta com tudo, tá? Com roupa, com mala, com tudo. E eu já tava vivendo uma fase tão boa na minha vida, que eu já tinha compreendido que eu precisava passar por aquilo, eu já tava saindo, eu já tava vivenciando minha vida com os meus filhos, eu já tinha uma rotina, eu já estava me sentindo mais bonita, porque eu me sentia antes um lixo. E eu já até brincava com ele, olha, é melhor você nem tirar suas coisas do carro, tá? Porque evita o transtorno, né? E ele veio a penúltima vez e falou que lá não tava nada bom, que tava horrível viver lá, que ele não confiava mais naquela mulher que ele tava vivendo, que ele começou a falar que ele tava pensando muito em relação também aos filhos, que ele tava pensando que ele estava cuidando dos filhos dos outros e os dele mesmo ele não tava mais tomando conta, né? Então ele começou a repensar em tudo que ele estava fazendo, né? E ele veio e ela continuou em cima dele, ligando pra ele, essas coisas. Ele resolveu dar mais uma chance, né? E voltou pra lá de novo. E dessa vez foi uma das vezes mais rápidas, eu acho que durou 3, 4 dias só no máximo. E como ele fez isso, eu já não falava mais nada.
Quando ele voltou, eu falei assim, você que sabe da sua vida, a gente vai manter tudo que a gente tinha que manter. Eu lembro que logo, no segundo dia que ele voltou pra lá, era um dia que ele tinha que ficar com os nossos filhos, e eu já tinha um compromisso. Eu falei, olha, independente, amanhã você leva, tá, as crianças. Aí ele, mas você tá vendo que lá tá complicado pra mim, a gente não tá bem, você mesmo assim vai fazer questão que eu leve as crianças? Eu falei assim, vou, porque o combinado não sai caro. Se a gente combinou que você ia levar as crianças, você vai levar sim, né? Porque que acontece? O meu pensamento depois, gente, eu relutei muito em deixar meus filhos irem. Mas eu comecei a compreender que aquela responsabilidade não deveria ser só minha. Ele tinha filhos, ele fez filhos comigo. Independente da mulher, se eu não confiava nela, se eu não confiava mesmo. Mas eu confiava no meu esposo como pai. Meu marido, independente do que ele fez, sempre foi um bom pai. Então eu sabia que se eu mandasse meus filhos pra lá, ele tomaria muito bem conta dos meus filhos. E é isso que eu acredito de verdade. E realmente ele cuidava muito bem dos meus filhos. Eu sei que ele não largava meus filhos sozinho com ela, isso eu tenho certeza. Então por isso assim, pensem bem, né? Eu sei que existem casos e casos, mas se você confia que seu esposo vai tomar conta dos seus filhos, deixa aí sim e tira esse tempo pra você. E é exatamente o que eu comecei a fazer. Então ele levou meus filhos, eu lembro que isso foi uma quarta-feira, e eu, se eu não me engano, ele voltou na sexta-feira. Ele me devolveu meus filhos, lógico, na quinta-feira de manhã, e na sexta-feira ele já voltou com mala e tudo. Então ele voltou já decidido mais uma vez, queria terminar com ela, mas dessa vez eu já achei um pouco diferente, né? Porque ele bloqueou em tudo, ele bloqueou no WhatsApp, ele bloqueou em ligação, ele bloqueou até mesmo os parentes, amigos, tudo foi bloqueado. Isso foi no início de junho, final de maio, início de junho, na verdade. E ele voltou para minha casa já dizendo assim, eu estou voltando, mas é porque eu não tenho outro lugar para ficar. Vou ficar aqui enquanto eu não acho um lugar. Se fosse eu, aquela pessoa, antes, já ia arrumar uma confusão, dizendo, então eu não quero que você fique aqui, porque aqui não é um hotel, bababá. A única coisa que eu falei é o seguinte, você pode ficar o tempo que você quiser, desde que não atrapalhe a minha rotina e nem que a gente descombine o que tínhamos combinado, que era em relação a ele tomar conta das crianças. Porque se nós não tínhamos voltado, né, então vamos continuar o combinado, final de semana sim, final de semana não, um dia na semana, no final de semana que ele não ficava com as crianças. Mesmo ele dentro de casa, gente, eu deixava meus filhos com ele, ia no mercado, ia no shopping, ia fazer um cabelo, e assim ia, porque eram coisas que eu não fazia antes. Era a carga toda em cima de mim. Então eu passei realmente a distribuir essa carga para ele também, independente do que ele estava vivenciando, porque eu também vivenciei uma fase muito difícil. Então ele começou a ficar lá em casa e ele começou a ver a minha mudança. Ele via que eu já não era a mesma pessoa, que eu me cuidava, que eu tinha as minhas coisas, que eu pegava e saía, né? Eu não chegava, como antes, né? Eu pedia, sabe como você me levar? Hoje em dia eu não fazia mais nada disso. Principalmente chegava e saía, porque ele não era mais o centro da minha vida. Eu não deixava de fazer nada, eu não ficava naquele desespero, não fazer uma comida gostosa. Eu chegava, fazia, mas eu fazia para mim, né? Por estar falar com vocês, né? Que dava muita briga pra mim e meu marido antes de tudo acontecer. Meu marido chegava em casa, eu fazia comida, né? E ficava esperando ele para jantar. E se ele se atrasasse, se ele chegasse tarde, eu começava a ficar irritada, porque eu começava a ficar com fome e ele não chegava e eu tava igual uma tonta esperando ele. Isso são coisas que eu tirei da minha vida, né? Eu até, às vezes, em determinado horário, espero. Não chegou, eu vou lá e como. Um dia desses mesmos, foi anteontem. Eu falei pra ele que tinha feito comida e tal. E ele chegou, eu já tinha jantado. Ele chegou, tipo, 10 horas da noite, pensei, vamos lá jantar, que não sei o que. Eu falei assim, já jantei, tava com fome. Entendeu? Então, assim, eram coisas que davam briga. E hoje não dá mais, porque eu me foco em mim primeiro. Se eu tô com fome, eu não vou ficar me matando de fome esperando aquela pessoa chegar. Porque quando ele chegar, eu vou ficar com raiva, porque eu estava com fome. Sabe? Eu não sei se alguém vai se identificar comigo, mas são coisas que aconteciam comigo, tá? E, assim, eu comecei a priorizar a minha vida, né? E ele começou a se achegar, começou a me chamar pra sair. Eu lembro uma vez que ele me chamou pra sair e ele me levou num restaurante que nós queríamos ir há muitos anos, que é um restaurante japonês caro aqui do Rio, e ele me levou de surpresa, né? Ele simplesmente falou assim, vamos ali comer um negócio. Eu achei que era um negócio qualquer, eu falei assim, tá bom, vou. E eu fui até simples, era um restaurante que a gente sempre quis ir, um restaurante caro japonês aqui do Rio, e nós fomos.
né? E assim, eu fiquei assim, eu até pensei assim, acho que ele tá querendo me reconquistar. Meu pensamento era esse, era até no shopping. E por incrível que pareça, nesse dia, a OM, ela tem uma filha que já era maior de idade. A filha da OM, que eu não conheço a filha. Eu conhecia já a OM, que eu tinha investigado a vida da OM. Mas a filha eu só tinha visto por fotos, assim, a filha dela, né? E eu não tinha fixado o rosto dela, essas coisas, né? E eu também já estava há muito tempo já vivendo minha vida, não estava vivenciando isso tudo. Porém, eu não vi e ela viu a gente, eu e meu marido, no shopping. A gente estava até de mão dada. E a OM ligou pro meu marido na hora, né? Arrumou um telefone lá, não sei o que aconteceu, porque ela ligou pra ele. Meu marido simplesmente atendeu, ele não sabia quem era, ele atendeu, ele tava comigo. E ele virou e falou assim, olha, eu não tenho nada pra falar com você, eu vou aonde eu quiser, com quem eu quiser, a hora que eu quiser. Ele desligou. E aí eu só olhei pra ele e não perguntei nada. E ele mesmo me respondeu. Aí ele foi e falou, a filha dela passou pela gente, deve ter entrado em contato com ela e ela me ligou. E aí ele me falou, que ela falou um monte, falou assim, absurdo, você ter terminado comigo pra já ter voltado com a sua mulher. E aí a louca mudou, você tá me entendendo? Ela começou, então você realmente sempre gostou dela, o que você falava pra mim era mentira, e por aí vai. E eu já estava, gente, muito bem comigo mesma. Eu já tinha resgatado meu amor próprio. Eu já me amava de uma forma muito grande. Até por isso que eu acredito que Deus colocou as gêmeas na minha vida. Porque eu já estava com um ego muito grande. Então quando eu engravidei, meu ego abaixou. E Deus sabe de tudo, né? Então assim, eu já estava me sentindo muito bonita, magra e por aí vai. E é isso que eu quero que vocês façam, né? Outra coisa que aconteceu também, agora lembrando. Meu marido, logo assim que voltou também, tinha um aniversário de um amigo dele, que ia ser lá em Minas. Eu moro no Rio. E ia ser tipo, tinham que ir na sexta, voltar só no domingo ou na segunda-feira. E meu marido chegou pra mim e falou, vai ter aniversário dele, eu tava até querendo ir. Nunca fui, né? Porque eu nunca deixei, né? Lá atrás. Sempre o aniversário dele era lá em Minas, na fazenda. E eu nunca tinha deixado. E eu fui a primeira a incentivar aí dessa vez. Falei, vai sim, é bom que você fica longe de tudo daqui, se distrai lá, vai estar todo mundo lá, os amigos dele todos vão, quando vem alguns com namorado e tudo mais, vai sim. Ele, mas eu não sei como eu vou, não sei se eu vou de carro. Eu falei, você faz o seguinte, a melhor coisa, como já foi todo mundo, ele decidiu tipo em cima da hora, né, todo mundo já tinha até ido antes. Eu falei, você faz o seguinte, vai de ônibus e volta com alguém de carona. Aí ele, mas eu não sei ver essas coisas, meu marido sempre foi muito também dependente de muitas coisas, né, eu não sei ver essas coisas. Eu entrei no site, comprei bilhete de passagem, falei, dia tal, vai lá, horário tal, chega tal horário lá e vai. Eu incentivei meu marido passar um final de semana lá em Minas. Coisas que eu não faria antes. E posso ser sincera, eu não fiz isso com o coração pesado, eu fiz isso de bom grado. E não tava nem me importando com nada. Eu queria que ele realmente se distraísse, né, pra que ele pensasse melhor nas coisas que ele estava vivenciando. E ele me ligava de lá, hoje foi isso, mandava até vídeo, sabe, do que tava fazendo, fazia chamada de vídeo. Então eu comecei a entender muita coisa, gente. Eu comecei a entender que quanto mais a gente prende, quanto mais a gente fica abafando a pessoa, mais ela quer fugir, mais ela quer fluir, sabe? Vou contar outra coisa que aconteceu já, meu casamento já restaurado. O meu marido, ele virou pra mim e falou assim, chegou uma quinta-feira, falou assim, Elaine, hoje tem um churrasco, né, de um amigo meu, que ele vai viajar sábado, e a gente vai fazer um churrasco para ele hoje. Ele tinha acabado de chegar do trabalho, isso devia ser umas 6h30, 7 horas. Eu virei para ele e falei assim, ai, que bom, porque eu não fiz nem janta hoje. Antes, a Elaine já ia fechar a cara, falar, você vai me deixar em casa aqui com essas crianças todas sozinhas, já passei o dia inteiro com elas e você vai sair? Eu falei, não, mas não fez isso, gente, de forçando a barra, não, porque eu já sou desse jeito. Eu falei assim, não, beleza, vai lá. Aí ele, você não fez comida? Eu falei, não fiz não. Ele, então pede uma pizza pra você e pra Mariana. Deixou o dinheiro da pizza, se arrumou e foi. Eu não questionei, eu não perguntei a hora que ia voltar, não falei nada. Continuei fazendo minhas coisas, pedi a pizza, comi com a minha filha, vim pro quarto, que eu tinha um vídeo pra editar. Eu editei meu vídeo e acabou que eu adormeci com as gêmeas na cama. E ele chegou, não era nem meia-noite, acho que era tipo umas 11h30, 15 para meia-noite, ele chegou. E eu já tava dormindo. Aí ele virou pra mim e falou assim, aí ele mexeu no meu pé e falou assim, cheguei.
Eu ainda falei assim, nossa, Jackson, que horas? Ele, deve ser meia-noite. Nem era, porque eu olhei depois no celular, não era ainda. Aí eu falei assim, nossa, veio cedo. Aí ele, vou ficar fazendo o que lá? Amanhã trabalho, vou ficar lá nada, né? Falei com ele, comi um pouquinho e vim embora. Aí eu, tá bom, não falei nada. Aí ele virou e falou assim, porque vou ser bem sincero, antigamente eu ia ficar, porque independente do horário que eu ia chegar em casa, você ia reclamar comigo. Como você não reclama mais, eu preferi vir embora. Vocês estão entendendo? Eu afastava mais ele. Eu perturbava tanto ele que ele sabia que realmente eu ia perturbar, né? E ele preferia ficar na rua do que vir pra casa. Quando eu falo pra vocês, transforme a casa de vocês num lugar de paz, num ambiente de paz, um lugar agradável de se ficar, sem briga, sem cobrança, é para que a pessoa queira ficar sempre em casa, para a pessoa queira estar sempre feliz em casa e não prefira ficar na rua do que em casa. Vocês estão me entendendo? E assim, gente, cada volta é uma volta. Do meu marido foi dessa forma, da sua pode ser de outra forma. Eu tentei simplificar ao máximo. Mas eu só quero explicar o seguinte. Meu marido voltou pra casa dizendo que ele não tinha voltado pra mim. Que ele não estava aqui porque nós tínhamos reatado o nosso casamento. Mas sim porque ele não tinha um lugar pra ficar, né? Então assim, eu encarei isso de um jeito muito tranquilo. Não briguei, não questionei, não fiz nada disso. E é exatamente isso que vocês têm que fazer, né? Vocês não podem colocar novamente o marido de vocês no centro da vida de vocês. Quando ele fala que vai voltar, que tá voltando, que voltou, não é mais o centro é você. As necessidades maiores são suas, não a dele. Foi ele que pegou e foi embora. Foi ele que pegou e por decisão própria, óbvio, está sendo influenciado sim, mas ele decidiu ir embora. Ele decidiu partir. Então não é você que tem que ficar bajulando ele. Você tem que viver a sua vida. Tratar bem, ser agradável, sem cobrança, sem críticas, sem querer ficar remoendo o que aconteceu, remoendo o passado. Tá bom? Deus abençoe a todos. Sigam aqui o canal. Ativem as notificações para vocês receberem sempre quando eu postar já a notificaçãozinha aqui em cima do celular. Tá bom? Deus abençoe a todos.